Olá pessoal, eu sou a professora Maiara e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das etnias na composição da população. Para que possamos entender como é que funciona a organização dessa população, precisamos entender alguns conceitos, como a questão da diferença entre raça e etnia. O que a gente pode considerar como sendo raça? A raça é um termo utilizado para definir as relações e características biológicas do ser humano, enquanto a etnia ela deve ser entendida como uma questão de afinidade linguística e cultural. Exemplos: a questão da raça, está relacionada às questões, às características físicas dessa pessoa. No entanto, a gente sabe que existem pessoas que não possuem as características compatíveis com o grupo que ela se identifica, mas ainda assim ela se identifica como parte pertencente àquele grupo. Certo? Então, por isso que a etnia ela vai relacionar as questões culturais. Nos dias de hoje, a gente não considera mais o conceito de raça como algo relevante para a definição do grupo social ao qual a pessoa pertence. Então, a gente define isso como etnia. Esse conceito raça, ele não é mais utilizado porque consideramos que raça é uma só, Todos nós pertencemos à raça humana. Como diferentes etnias podem contribuir para a formação e a composição de uma população? Partimos da ideia que a etnia ela é a composição de características culturais, E é isso que vai formar, a cultura e o desenvolvimento de uma identidade de um povo, certo? Então, nós temos como principais etnias da população brasileira o índio, o europeu e o africano. O índio mais o europeu formam os brasilíndios, tá? Os europeus mais os africanos e os africanos mais os índios formam então os afrodescendentes. Então, essas são as principais características da nossa população. Em estudos, mais antigos, nós tínhamos a definição dos brasilíndios como os chamados mamelucos, que foram denominados pelos jesuítas. Depois a mistura do negro com o índio e também foi denominada como cafuzo. E a mistura do negro com o branco foi denominada então de mameluco. Esses termos, eles não são mais utilizados, diante dessa nova ideia do que é a definição de etnia, tá? São considerados termos racistas, portanto, devem ser eliminados do nosso vocabulário. Então, de todas essas culturas deu origem à cultura brasileira. Qual a contribuição da população indígena para a formação dessa cultura? Nós sabemos que os índios são considerados a população originária do Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, os índios já pertenciam a essa terra. Como, por exemplo, o hábito de plantio, a língua, que deu origem a diversas palavras brasileiras, o hábito de tomar banho todos os dias, que não era hábito dos europeus, o costume de navegar através de jangadas, de dormir em rede, algumas danças e algumas lendas que fazem parte do nosso folclore. Qual a contribuição dos africanos? O negro trazido da África foi escravizado e deu origem à sustentação básica econômica para o desenvolvimento desse país. Contribuiu também no desenvolvimento através de cultura religiosa, de música, dança, alimentação, e algumas palavras também consideradas de origem africana. E a contribuição, então, da população europeia. Os europeus, então, deram origem à língua, deram origem a algumas questões culinárias, arquiteturas, bebidas, e trouxeram questões culturais
que até hoje são consideradas importantes para o desenvolvimento da nossa cultura. Podemos citar também outras culturas, como por exemplo, né, os espanhóis, os japoneses, os árabes também tiveram a sua contribuição, porém em um momento um pouco mais afastado da formação base da cultura brasileira. Toda essa composição, né, do índio, do negro, do europeu deu origem ao povo brasileiro. E assim formou-se, né, essa miscigenação que nós encontramos atualmente. Agora fica um questionamento para vocês. Mediante a tanta mistura de etnias, qual é a cor do povo brasileiro? O Brasil é um país racista? Nós precisamos mudar alguma coisa na nossa cultura? Ou as questões que estamos vivendo atualmente são apenas questões pontuais?